Vou mostrar para vocês uma imagem absolutamente fascinante, que é ao mesmo tempo a mais antiga, a primeira e a maior imagem do universo. Isso é chamado de radiação fóssil. Provavelmente você nunca verá nada mais antigo. Porque a luz que a compõe vem para nós do fim de uma gigantesca bola de fogo e plasma, do momento exato em que o universo passou de opaco para transparente. Essa luz primordial do universo primitivo não vem de estrelas ou fenômenos exóticos. Ela literalmente nos alcança de todos os lugares. Ela banha todo o céu, não importa para onde olhemos, e nenhuma região do cosmos escapa à sua presença. Tanto que Stephen Hawking a descreveu como sendo literalmente a descoberta mais importante do século XX, se não de todos os tempos. Vocês já devem ter entendido. Hoje vamos tentar desvendar os mistérios e segredos escondidos nessa estranha imagem manchada, a mais fantástica de todas. É a imagem mais antiga do universo, o eco do Big Bang, que carrega informações codificadas sobre o tamanho e a estrutura do nosso universo. E com isso, vamos voltar à nossa luz das origens e à maneira como a descobrimos, ou melhor, como a antecipamos. A radiação fóssil foi prevista muito antes de podermos observá-la. No fim da década de 1920, com evidências de que o universo se expande em grande escala, mais pesquisadores passaram a considerar seriamente que o universo esteve em um estado extremamente quente e denso antes de esfriar com a expansão. Um estado tão denso que a luz nem sequer podia circular nele. Segurem-se aí, vocês vão ver, é fascinante. A ideia é a seguinte: acredita-se que durante os primeiros 380 mil anos de sua existência, o universo inteiro estava mergulhado na escuridão. A matéria que ele contém está na forma de uma névoa incandescente e opaca. Uma névoa submetida a temperaturas fenomenais, na qual a agitação e a densidade são tão grandes que impedem qualquer luz de passar. Pois toda a matéria do universo está então em estado de plasma, uma espécie de sopa de prótons e elétrons incapazes de se unir para formar átomos ou moléculas. Porque a temperatura é então muito alta. E essa sopa infernal é mantida pelos poderosos raios de luz que estão presos nela e que, sendo constantemente absorvidos e reemitidos pela matéria ao redor, quebram continuamente os menores átomos que se formam ali. E então, à medida que a expansão continua e o espaço se dilata, o universo continua a esfriar. E quando sua temperatura cai abaixo dos 2.700 graus Celsius, que é mais ou menos a temperatura da superfície de muitas estrelas, o universo de repente se torna suficientemente frio para que ocorra o que chamamos de recombinação. Quase ao mesmo tempo em todo lugar, os elétrons e prótons que até então impediam os fótons, as partículas de luz, de circularem, se unem e dão origem aos primeiros átomos do universo. Átomos que são quase indiferentes à passagem da radiação. A névoa opaca então se dissipa e toda a luz do mundo começa a circular livremente. Em um universo que, após passar 380 mil anos mergulhado na escuridão, de repente se tornou transparente. E o local de uma súbita liberação de radiação que ocorre quase em todos os lugares ao mesmo tempo. É isso que acreditamos ter ocorrido. E em 1948, alguns cientistas previram que essa luz residual vem do momento exato em que o universo passou de opaco para transparente. Teoricamente, deveríamos ser capazes de detectá-la na forma de um leve sussurro de rádio banhando todo o céu. E 16 anos depois, e completamente por acaso, essa radiação é descoberta por dois astrônomos que, antes de estudar os restos da explosão de uma estrela gigante usando seu radiotelescópio, tentam calibrá-lo apontando para uma região do céu sem estrelas, para garantir que sua medição não contenha nenhum sinal indesejado subjacente. E enquanto esperam não captar nada, eles ouvem um ruído de fundo, uma interferência constante, presente o tempo todo, não importa quais regiões vazias do céu eles apontem. O zumbido está sempre presente, igual em qualquer lugar. E depois de semanas caçando possíveis curtos-circuitos, verificando cada conexão e até limpando os excrementos de pombos que cobrem o radiotelescópio, os dois astrônomos precisam aceitar o óbvio. Esse zumbido impossível de eliminar não tem origem em interferência. Não é a máquina deles que tem um problema, e Zune é o universo.
Vocês entenderam? Eles foram os primeiros a descobrir por acaso a luz das origens prevista pela teoria do Big Bang, chamada radiação cósmica de fundo, e que também chamamos de fundo difuso cosmológico, ou ainda CMB. E que, não importa o nome que você dê, assume a forma de um leve sussurro de rádio que permeia todo o céu e que pode ser estudado e mapeado. Vale lembrar que, se as imagens do CMB são frequentemente representadas em forma oval, é simplesmente porque são projeções planas de uma radiação que vem de todas as direções. É uma forma de achatar a imagem de uma esfera, assim como fazemos com a superfície da Terra. Aliás, como a radiação fóssil vem de todas as direções, na verdade podemos representá-la assim, na forma de uma esfera, no centro da qual está o nosso planeta. Você deve estar se perguntando por que essa radiação preenche todo o espaço. Se o universo já foi tão quente quanto a superfície de uma estrela, por que o céu não é sempre preenchido por uma luz branca intensa, dia e noite? Logicamente, deveríamos esperar que o cosmos estivesse completamente banhado por uma luz poderosa e quente. Mas, como você deve ter percebido, essa radiação é invisível a olho nu. Ao medir sua temperatura, vimos que ela é congelante. E quando eu digo congelante, não estou exagerando, porque ele está apenas 3 graus acima do zero absoluto. Em graus Celsius, estamos falando de menos 270 graus. Isso é frio. Essa temperatura irrisória pode parecer surpreendente quando sabemos que essa radiação foi emitida justamente no momento em que o universo como um todo tinha uma temperatura de quase 2.700 graus Celsius. Na verdade, se essa radiação fóssil chega até nós hoje tão fria, é porque depois de passar 13,8 bilhões de anos viajando em um espaço em expansão, ela perdeu energia e seu brilho, ela esfriou, sua frequência se alongou. E ela nos alcança hoje na forma de uma luz cansada. Para se ter uma ideia, estima-se que desde a emissão da radiação cósmica de fundo até hoje, o universo se expandiu 1000 vezes. A energia dos fótons emitidos no fim da noite dos tempos também foi proporcionalmente reduzida. Porque um universo em expansão dilata o espaço e, ao fazer isso, estica e alonga os comprimentos de onda da luz que se desloca nele, diminuindo progressivamente sua temperatura ao longo do tempo. E é por isso que esses intensos raios luminosos nos chegam hoje com uma energia 1000 vezes menor do que aquela que tinham no momento em que o universo passou de opaco para transparente. O que, aliás, é uma coisa muito boa para nós, porque sem isso, a temperatura do cosmos hoje seria praticamente igual a de um filamento de lâmpada incandescente. Com a diferença de que essa temperatura não se limitaria apenas à parte central da lâmpada, mas envolveria o universo inteiro. Na verdade, se pudesse se teletransportar logo após a emissão da radiação cósmica de fundo, ignorando a temperatura, provavelmente ficaria paralisado e ofuscado por uma luz branca intensa, como a do coração de uma siderúrgica. Seria como um coelho diante dos faróis de um caminhão em alta velocidade. A diferença é que o caminhão pesado se afastaria de você em todas as direções e você veria rapidamente o intenso brilho do universo, puxando para o laranja, depois para o vermelho, antes de finalmente sair do domínio do visível e entrar no dos infravermelhos. E assim por diante, até acabar chegando até nós, hoje, sob a forma de um fraco sinal de micro-ondas. Se ainda assim você tem dificuldade para imaginar a intensidade do clarão, aqui vai algo para fixar essa potência na sua mente. Embora 13,8 bilhões de anos tenham se passado desde a sua emissão, o eco luminoso do Big Bang ainda representa quase 96% de toda a luz atualmente circulando na imensidão do universo. Em outras palavras, por mais numerosas que sejam, as estrelas são responsáveis por apenas 4% da luz que, em todos os comprimentos de onda, viaja atualmente pelo cosmos. Ok, agora que vimos por que essa luz das origens se apagou ao longo do tempo, vamos tentar desvendar seus segredos e encontrar tesouros nela. Ao observarmos detalhadamente o fundo difuso cosmológico, o que mais nos chamou a atenção foi sua uniformidade. Aqui está a primeira imagem que tiramos dela, em 1962.
A estranha faixa que podemos ver no centro é formada pela presença do nosso plano galáctico, que perturba parte da luz que vem do céu profundo ao passar por ele. Mas o resto, todo o restante do céu, é banhado por um zumbido de fundo quase perfeitamente uniforme e sem variação de qualquer tipo. Constatar que a temperatura dessa radiação é sempre igual, independente da direção do céu, não é algo surpreendente. Quando olhamos o universo em grandes escalas, constatamos que as galáxias e, de maneira geral, a matéria, estão distribuídas de forma extraordinariamente homogênea. Mas, ao mesmo tempo, como explicar que um cosmos no qual a matéria era originalmente tão uniformemente distribuída, acabou com o tempo produzindo galáxias que se agruparam em aglomerados? A resposta a essas perguntas veio ao longo das décadas seguintes, quando instrumentos cada vez mais sensíveis mostraram que essa surpreendente uniformidade, na verdade, esconde disparidades muito, muito pequenas. Em 1992, o satélite de observação COBE, cujo registro não corrigido da presença da nossa galáxia, a Via Láctea, você pode ver aqui, começou a revelar a presença de várias manchas dentro do CMB. Quase 10 anos depois, o satélite WMAP nos forneceu uma imagem ainda mais detalhada, mostrando que, por trás da aparente uniformidade de temperatura, medida precisamente em 2,725 Kelvin, existem no fundo difuso cosmológico pequenas flutuações em torno dessa temperatura média. Depois, lançado em 2009, o satélite Planck, com sua extrema sensibilidade, nos permitiu produzir o mapa mais detalhado que possuímos atualmente da radiação fóssil, e sobre a qual podemos ver milhares de pequenas manchas se formando, todas originadas de disparidades de temperatura do universo primitivo. Vocês estão vendo o universo como era quando a radiação cósmica de fundo foi emitida. Et alors qu'âgé de seulement Há 180 mil anos, ele era 1000 vezes mais quente do que é hoje. E toda a parte que podemos ver, chamada de universo observável, estava então contida em um volume de espaço milhões de vezes menor do que o que ocupa atualmente. Embora nenhuma estrutura tenha se formado ainda, o satélite Planck conseguiu medir variações muito sutis de temperatura de uma região para outra, com uma precisão absolutamente inigualável até hoje. As diferenças máximas de temperatura entre as regiões mais frias, representadas em azul, e as mais quentes, representadas em vermelho, são inferiores a 1 milésimo de grau. Mesmo parecendo mínimos, esses milésimos de grau entre regiões quentes e frias ajudam a entender como a matéria se distribuiu e estruturou em grandes escalas no universo. Essas pequenas variações de temperatura na luz das origens indicam diferenças sutis de densidade entre regiões, de très légères différences que ao longo de bilhões de anos terão consequências imensas. Assim, as regiões mais quentes e mais densas serão as primeiras a colapsar sobre si mesmas e então começarão a atrair a matéria ao seu redor, formando a teia cósmica do universo em grandes escalas, dando origem ao longo do tempo aos aglomerados de galáxias. Enquanto isso, as regiões mais frias vão, aos poucos, ver sua matéria sendo atraída pela força gravitacional das regiões de maior densidade próximas. E assim, com o tempo, acabarão dando lugar a imensos vazios, regiões do cosmos praticamente desprovidas de matéria. Em outras palavras, essas pequenas diferenças de densidade de uma região para outra do universo formam, de certa forma, aglomerados, regiões mais densas e capazes de iniciar colapsos, a partir dos quais o universo vai adquirir sua estrutura. Ao fazer isso, a disposição dessas manchas que pontilham a luz das origens é uma linguagem a ser decifrada. E para quem sabe decifrá-lo, ele nos dá acesso às profundezas do tempo e nos oferece uma janela aberta, com vista para o estado do nosso universo primitivo, como ele era no momento da recombinação, apenas 380 mil anos após o Big Bang. E enquanto nenhuma estrela, nenhuma galáxia, nenhuma estrutura de qualquer tipo ainda havia se formado. É por isso que hoje, conseguir ler os tesouros de informações escondidos nessa luz antiga, fria e cansada é um dos principais desafios da cosmologia.
Não sei se vocês percebem o quanto as imperfeições são fundamentais. Então repito isso para vocês, mas também muito para mim. Esses grumos, essas manchas, são sinais de esperança. São os pontos iniciais de onde o universo ganhou sua estrutura. E se a matéria tivesse sido desde o início perfeitamente distribuída, assim, absolutamente tudo teria permanecido homogêneo e entediante, não apenas por muito tempo, mas pela eternidade. Porque sem essas pequenas flutuações, nenhuma estrela jamais teria se acendido, nenhuma galáxia, nenhum planeta jamais teria se formado. Teria simplesmente continuado sua expansão em um mundo de trevas. Felizmente, isso não ocorreu. Ao estudar a disposição desses aglomerados, entendemos melhor como, nos 100 milhões de anos após a radiação cósmica de fundo, a matéria foi se estruturando na escuridão. Atraída pela gravidade, ela se agrupou, coagulou, até que gigantescas nuvens de gás colapsaram e acabaram acendendo as primeiras estrelas do universo. E em seguida, formaram aglomerados de galáxias que, pouco a pouco, ao longo de bilhões de anos, teceram todos os filamentos que compõem a imensa e vasta teia cósmica do universo. Ser capaz, com a ajuda de uma única imagem, de reconstruir de forma precisa como a matéria pôde se estruturar desde o início dos tempos até hoje, já é algo impressionante. Mas o estudo dos mapas da radiação cósmica de fundo também nos permite estimar o tamanho do universo. Pois, ao observar em detalhes as irregularidades que pontilham a superfície dessa bola de fogo e plasma primordial no momento em que ela se evaporou, foi possível deduzir a curvatura do universo e assim estimar seu tamanho. O tema é tão fascinante que em breve farei um episódio só sobre isso, mas já adianto, o resultado é assustador. O resultado é o seguinte: o universo é muito, muito maior do que apenas a parte que conseguimos ver e que chamamos de universo observável. Ao estimar a curvatura do espaço a partir do estudo dos mapas da radiação cósmica de fundo, chegamos à conclusão de que o universo inteiro tem um raio pelo menos 500 vezes maior do que o do nosso universo observável. Em outras palavras, o volume do universo como um todo é pelo menos 125 milhões de vezes maior do que apenas a parte que conseguimos enxergar. E isso é apenas o mínimo. Talvez ele seja ainda maior, talvez ele seja infinito. Ao estudar as particularidades do CMB, também foi possível estimar o conteúdo do universo. As distâncias entre as regiões frias e quentes dependem das proporções de matéria comum, matéria escura e da energia escura presente no universo naquela época. Aqui seria preciso dedicar pelo menos 20 minutos a isso. Assim, vou só mostrar os resultados das observações que coincidem surpreendentemente com nossas teorias. No momento em que a radiação cósmica de fundo começou a se propagar, havia no universo cerca de 5% de matéria comum, 27% de matéria escura e cerca de 68% de energia escura. Analisar em detalhe as manchas da radiação cósmica de fundo permitiu refinar o valor da expansão e a idade do universo, tudo em uma única imagem. Uma imagem que ainda está longe de nos contar tudo, porque nela também encontramos enigmas e espécies de lacunas que ainda escapam à nossa compreensão, como a estranha anomalia chamada de ponto frio cósmico, ou a intensidade do sussurro de rádio que captamos, que de certa forma é muito mais silenciosa do que deveria ser. Se a presença dessa vasta região anormalmente fria, que vemos se destacar no hemisfério sul dos mapas do fundo cósmico de micro-ondas, agita tantos ânimos, é porque ela provavelmente não deveria existir. Como as taxas de expansão do universo não deveriam ter causado uma anomalia tão grande, tanto que alguns pensam que há ali algo que ainda nos escapa. O bom senso diria que esse ponto frio, que cobre uma parte do céu quase 10 vezes maior que a lua cheia, seria consequência da presença, nessa região do universo, de um gigantesco supervazio que teria passado despercebido até agora. Um supervazio que parte da radiação fóssil atravessou antes de nos alcançar, alterando levemente sua energia. Mas a natureza, por enquanto enigmática, desse ponto frio levou alguns pesquisadores a elaborarem teorias surpreendentes, como aquelas que sugerem a hipótese de que esse conjunto de manchas teria origem em uma colisão.
Pouco tempo depois, o Big Bang entre o nosso universo e outro que seria paralelo a ele. E seria, de certa forma, uma cicatriz, a marca de uma contusão. Outros ainda imaginam que o ponto frio seja o traço residual e praticamente apagado de um universo anterior, ou ainda o equivalente a um eco proveniente da evaporação de um buraco negro supermassivo, também localizado em outro universo. São especulações interessantes, mas que por enquanto não temos como testar. E o ponto frio cósmico, esse aglomerado de manchas azuis que se desvia do normal, muito além do que um improvável acaso estatístico permitiria, não é a única região da radiação cósmica de fundo que tira o sono daqueles que tentam desvendar seus segredos. Há pelo menos 30 outras regiões que ainda desafiam nossa compreensão. E entre elas, a mais estranha e enigmática é sem dúvida o chamado Eixo do Mal. Sim, os cosmologistas também sabem dar nomes marcantes. Ao contrário do ponto frio cósmico que ela engloba, o Eixo do Mal é uma região que, em seu conjunto, é muito, muito levemente mais quente do que a média de temperatura do fundo cósmico de micro-ondas. E que, principalmente, se estende de forma incompreensível por quase metade do universo observável, como podemos ver nessas imagens, cujo contraste foi bastante acentuado. Se a presença do Eixo do Mal é um problema, é porque a média das temperaturas das grandes regiões do céu deveria corresponder quase perfeitamente à média de toda a radiação cósmica de fundo. Pois, nela, todas as microdisparidades deveriam acabar se anulando, já que as manchas do CMB parecem estar distribuídas em grandes escalas de forma absolutamente aleatória. A essa constatação, que já é um pouco desconcertante por si só, soma-se uma segunda estranheza: o fato de o Eixo do Mal possuir uma orientação quase perfeitamente alinhada com o plano do nosso sistema solar. Isso sem que ninguém consiga, até agora, explicar o porquê. Talvez isso seja mais um resultado do acaso que se recusa a se mostrar, a menos que algo ainda nos escape. Enfim, ainda estamos longe de desvendar todos os segredos do CMB. E devo dizer que gosto muito da ideia de que, sem essas pequenas flutuações de densidade, sem todas essas pequenas manchas que são, para os cosmologistas, um livro aberto para estudar a história do início do universo, nossa galáxia, assim como o Sol e a Terra, jamais teriam existido. E nem você, nem eu estaríamos aqui. O CMB está aí para nos lembrar que não devemos buscar o surgimento da complexidade naquilo que é imaculado. Felizmente para nós, as imperfeições iniciais foram numerosas. E a partir dessas ínfimas disparidades de densidade, formaram-se milhares de bilhões de galáxias, com centenas de bilhões de estrelas, ao redor das quais gravitam ainda mais mundos. E em um deles, pelo menos, humanos elaboraram modelos teóricos capazes de prever a existência da radiação cósmica de fundo antes mesmo que ela fosse encontrada. Humanos também capazes de prever e descobrir a existência de partículas e fenômenos como os neutrinos e as ondas gravitacionais, que podem, no futuro, nos permitir ver ainda mais longe no tempo, ter uma imagem ainda mais antiga do universo do que a da radiação cósmica de fundo. Pois mesmo que seja impossível para nós contar com os grãos de luz para ter uma imagem dos primeiros 380 mil anos de existência do nosso universo, é teoricamente possível conseguir enxergar através do que chamamos de superfície de última dispersão. Ou seja, a região de onde foi emitida a radiação eletromagnética mais antiga do universo e além da qual nenhuma luz chega até nós. Pois os fantasmagóricos neutrinos, assim como as ondas gravitacionais, são capazes de circular livremente pela névoa de plasma incandescente e opaca que dominava o universo primordial antes que a radiação cósmica de fundo pudesse se propagar por ele. Infelizmente, vamos precisar ter paciência, pois, por enquanto, somos absolutamente incapazes de desenvolver detectores sensíveis ao nível de energia desses neutrinos e ondas gravitacionais. Depois de terem sido terrivelmente enfraquecidos e diluídos por 13,8 bilhões de anos de expansão do espaço.